galera! Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 160 da prova do Enem 2014 PPL. Estamos seguindo o caderno cinza. Galera, essa questão aqui foi uma solicitação da colega Isabela Albuquerque. Valeu aí pela solicitação. E é uma questão bem bonitinha que a gente vai matar com uma regrinha de 3 simplesmente. Vamos lá então matar logo essa questão. A figura mostra os preços da gasolina no Brasil e nos Estados Unidos, feita a conversão para reais. Então esses valores todos apresentados aqui não tem nada em dólar, né? Mesmo sendo nos Estados Unidos, está em reais. Considerando o preço total de venda ao consumidor, abaixo do nome dos países, então tá aqui, ó, o nome do país está aqui, esse aqui é o preço que chega até o consumidor da gasolina. E esse aqui é o preço que chega no Brasil para o consumidor. E os valores das parcelas correspondentes à refinaria, aos tributos e à distribuição e revenda. Então vejam que para chegar a esse valor aqui, ó, por exemplo, no Brasil, para chegar no bolso do consumidor R$ 2,80, a gasolina passa por todo um processo. Lá na refinaria, ela é extraída do petróleo. Então há um gasto de R$ 1,37 só na refinaria. Beleza. Daí depois que a gasolina está pronta lá na refinaria, ela tem que ser transportada até o posto, né? Alguém vai fazer essa venda para o posto e o posto vai revender. Então a gente tem aqui, ó, a distribuição e a revenda é 0,43, ou seja, 43 centavos por litro de gasolina. E aqui a gente tem os impostos que incidem na venda de gasolina. Então a soma dessas 3 parcelas chega no valor final. Mesma coisa para os Estados Unidos. Daí a questão pede assim, ó, note que, considerando apenas a parte correspondente à refinaria, então estamos falando aqui, ó, só da parte de cima, o preço da gasolina vendida no Brasil é inferior ao preço cobrado nos Estados Unidos. Olha aqui, ó, no Brasil, mesmo esse pedaço aqui sendo maior no gráfico, né, o valor absoluto aqui a gente vê que ele é menor do que nos Estados Unidos. Ou seja, é mais barato produzir a gasolina nas refinarias do Brasil do que produzir gasolina nas refinarias dos Estados Unidos. Mas os tributos, né, os impostos, a distribuição e a revenda aumentam o preço final de venda nos postos brasileiros. Então, apesar de ser mais barato na refinaria do Brasil do que na refinaria dos Estados Unidos, os impostos no Brasil são muito altos e o preço aqui, ó, de distribuição e revenda também é muito alto. Então, no final, o consumidor paga mais. Suponha que fosse tomada a decisão de se diminuir o preço final de venda. Então, o objetivo, ó, é diminuir o preço final, que é esse cara, nos postos brasileiros, sem alterar a parcela do preço da gasolina vendida na refinaria. Então notem que o preço final é composto dessas 3 parcelas. A gente vai reduzir esse preço final, mas o valor da refinaria ele vai continuar intacto. Então vou parar aqui e vou anotar isso aqui no nosso gráfico. Mas o objetivo é diminuir o preço final, então a gente vai ter que trabalhar nesses outros valores aqui. De modo que o preço final se igualasse ao cobrado nos postos dos Estados Unidos. Se o preço final nos Estados Unidos é R$ 2,00, então o novo preço final aqui no Brasil, a gente quer que seja R$ 2,00 também, para se igualar ao cobrado nos Estados Unidos. E a questão pergunta, ó, o percentual mais aproximado de redução dos valores em tributos, distribuição e revenda seria de quanto? Galera, então é importante a gente interpretar o enunciado, né? Esse pedido aqui está sendo pedido a redução dos valores de tributos, distribuição e revenda. Legal? Então já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos encontrar então aqui uma equação que dá para resolver a questão. A gente sabe que o novo preço final vai ser R$ 2,00 e esse R$ 2,00 vai ser composto dessas 3 parcelas aqui, ó. Essa parcela não será alterada, então ela vai continuar sendo 1,37. E depois a gente vai ter essas 2 parcelas aqui, a gente vai ter que reduzir elas. Mas a gente vai reduzir elas juntas. Então a gente vai considerar que elas juntas formam uma parcela que eu vou chamar de X. Então olha só, o R$ 2,00, que é o novo valor, vai ser a parcela da refinaria, que vai continuar sem ser alterada, mais o X aqui, que vai representar essas 2 parcelas aqui. Então vamos resolver aqui essa equação, ó. Esse 1,37 passa diminuindo, 2 menos 1,37 vai dar 0,63, que é igual ao valor de x. Então vou botar aqui, ó, x é igual a isso.
Então, o valor dos tributos mais a distribuição e revenda tem que custar 63 centavos para conseguir atingir esse nosso plano aqui. E quanto valia antes o X aqui, tributos, distribuição e revenda? Valia quanto antes? Eu vou botar aqui assim, ó, é o X novo, tem que valer isso aqui. E o X antigo valia quanto? Valia R$1 mais 0,43. Ele valia 1,43. Então a gente tem que saber, para sair daqui e chegar até aqui, tem que ter uma redução de quantos por cento? Agora que vem a regra de 3 que mata a questão. A gente vai dizer que 1,43 é o que valia antes, equivale a 100%. E eu quero saber, o novo valor de X aqui, que é 0,63, equivale a quantos por cento? É uma regra de 3 simples e direta, faz a multiplicação cruzada, vamos ver quanto é que dá aqui, ó. 1,43 vezes a interrogação é igual a 100 vezes 0,63, 63. O objetivo é encontrar a interrogação, então eu pego esse 1,43 que está multiplicando e passo para o outro lado dividindo. Agora a gente tem que encontrar o valor dessa divisão aqui, para encontrar quantos por cento esse novo X está valendo. Vamos efetuar essa divisão aqui, só que ao invés de efetuar 1,43, vamos deixar só 1,4, né? Porque as respostas elas estão bem separadas aqui, então 1,4 a gente aproxima e faz um cálculo mais fácil. Divisão com vírgula, galera, como é que a gente faz? A gente iguala as casas depois da vírgula. Então, olha só, aqui tinha uma casa, eu tive que colocar uma casa aqui para ficar igual. Depois que eu igualei as casas depois da vírgula, eu corto a vírgula e efetuo a divisão como se a vírgula não existisse. Então, eu vou pegar até o 63 aqui para dividir aqui pelo 14. Quantas vezes o 14 cabe dentro do 63? Se fosse 5 vezes, daria 70. Então, 5 vezes não dá, então vai ser 4. 4 vezes 14 é só a gente dobrar o 14 duas vezes na cabeça, né? Dobro de 14 é 28, dobro de 28 é 56. Então, 63 menos 56 vai dar 7, desce esse zero aqui. Agora é 5, né? 5 vezes 14 vai dar 70 e o resto 0. 45 tá aqui, ó. E esse 45 aqui, que é a resposta dessa divisão, representa o quê? É metros, quilogramas, quilômetros, o que é? Não, né, galera? É uma porcentagem, porque na regra de 3 a gente sempre bota a mesma unidade aqui da coluna. Como a interrogação está na coluna do 100%, é uma porcentagem. Achei 45%. Eu marco, então, o bravo aqui, que é a resposta mais próxima? Não, né, galera? Porque isso aqui não é quanto reduziu. Olha só. A gente estipulou que o X antigo era 100%. E o X novo agora é 45%. Galera, quanto que reduziu para sair de 100 e chegar em 45? Aí é só fazer um menos o outro para ver quanto que reduziu. Nós temos aqui 55%. Essa foi a redução. Então, olhando para as alternativas, a gente vê que a resposta mais próxima de 55, mais próxima porque nós fizemos um arredondamento aqui no meio dos cálculos, então a mais próxima é 56, gabarito letra Charlie. Beleza, galera? Então, se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima!